gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Infância em Cena. Hoje contamos com uma convidada muito especial também, que é a Tanara Lunar de Mascarenhas, minha ex-aluna no curso de Pedagogia, né, Tanara? Isso. Hoje colegas pedagogas. E hoje nós vamos conversar sobre a organização do ambiente para a construção do desenvolvimento infantil. Peço licença a vocês, vou tirar a máscara um pouquinho. Vou contar um pouquinho quem é a Tanara e daqui a pouquinho ela já vai conversar com a gente. Vou pegar uma colinha aqui do meu celular para vocês saberem então quem é a Tanara Lunar de Mascarenhas, né? Pedagoga aqui de Farroupilha. Bom, a Tanara então tem 10 anos de atuação na área da educação, 6 anos como proprietária e diretora da escola Ponto de Partida, juntamente com o Rodrigo Lobo Mascarenhas. É formada em pedagogia, né? E tem cursos e congressos internacionais no método Montessori e Reggio Emília. Bom, vamos conversar um pouquinho então com a Tanara. Seja bem-vinda, querida, ao nosso programa. Muito obrigada, Laura, pelo espaço. E estou muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho sobre um pouco do meu dia a dia, né, dentro da escola. Esse assunto retoma muito o que eu vivo dentro da minha escola. Que bacana, então. Vamos ver o que eu tinha anotado aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Nós vamos estar falando hoje, então, sobre a importância dos espaços onde as crianças convivem, estarem organizados, né? De uma forma que a gente possa possibilitar a construção do conhecimento. Antes de a gente começar a introduzir com a tua fala, eu estava me lembrando situações que a gente vivencia em casa com os nossos filhos. Tanara, tu é mãe também? Sim. Que idade tem a tua menina? 2 anos. Antônia, né? Antônia. 2 aninhos, então tu já deve estar vivenciando Sim. isso em casa. E em casa, se a gente permitir, as crianças exploram o ambiente, a cozinha eles amam, né, Tanara? Amam. Nossa, a fase de 1 ano e meio aí é potinho por tudo. Hoje, até esses dias eu encontrei um garfo e uma colher dentro do armário, dentro do guarda-roupa. Olha só, provavelmente a Antônia então fez algumas explorações aí e foi levando os objetos. Sabe o que eu pensei com relação a essa questão das crianças em casa? Eu observo que muitas famílias não permitem que a criança manuseie esses objetos que na verdade são brinquedos para a criança. Uma criança pequena de 1 ano e meio, quando ela chega na cozinha e se depara com um armário que ela abre, e tem panelas, tem potes. Nossa, isso é um ambiente riquíssimo de construção para o conhecimento. É verdade. Né? Então, só me lembrei de comentar isso assim para os pais poderem entender que isso é importante, essa exploração dos materiais, né? Dos objetos que são da cozinha e que servem para uma atividade específica que é o cozinhar, né? Mas com potes e panelas as crianças brincam e fazem muitas descobertas, né? Então fica aí uma dica já no início do programa para os pais poderem deixar um pouco de liberdade nesse sentido, claro que tendo sempre um adulto por perto, porque podem também encontrar produtos de higiene, que é algo que também a gente tem que deixar afastados, né? Ou então talheres que apresentam um pouco de perigo. Fora essas situações de perigo, é importante sim que a criança tenha alcance, né? A essa situação, a esses materiais que ela possa utilizar. Né? Exato. E a gente acredita que o ambiente tem que ser preparado para a criança, né? Então, o momento que tu vai esperar uma criança, seja em casa, seja na escola, esse ambiente tem que ser preparado para ela e não para o adulto, né? Então, por exemplo, a casa também tem vários artigos que falam sobre dentro da área, né, da minha área Montessori, além da cama. Dentro da casa, a gente pode aplicar a metodologia não só com a cama baixinha para a autonomia da criança, mas deixar ela explorar esses espaços. Por exemplo, ter uma cozinha, como tu falou, que a criança possa mexer. Então, nas gavetas mais baixas eu vou colocar os potinhos, nas de cima os talheres que ela possa mexer. Claro que eu não vou deixar facas, algo que ela vai se machucar. Mas então eu posso preparar esse ambiente para que em casa também ela possa se sentir livre e possa construir conforme a sua criatividade, né? E isso já vai desenvolvendo a autonomia dela, com certeza, né? Então, dentro da escola também, a gente tem que criar esses espaços, né? A gente tem que permitir espaços para a criança e não para o adulto. Imagina se a gente estivesse num espaço que a gente não pudesse mexer em nada,
um museu, por exemplo, que às vezes nem foto a gente pode tirar. É verdade. Né? A gente fica inquieto, a gente quer registrar aquilo porque a gente quer passar adiante, a gente quer mostrar, a gente quer construir algo em cima daquilo que a gente está vendo. Então, é importante que esse espaço seja construído para que a criança se sinta livre, se sinta à vontade, que ela vai em busca daquilo que ela quer. E assim ela vai mostrando muita coisa para nós adultos, né? Por isso que o papel do professor é ser um observador diante desse espaço, para que a criança vá construindo com a sua autonomia esse espaço que seja também bonito para ela, né? Que ela se sinta à vontade. Tu não iria gostar, né, Laura, de trabalhar num lugar bagunçado. Tu não iria se sentir à vontade, não iria conseguir pensar, não iria conseguir criar algo. Então, a criança também não. Em casa, por exemplo, se a gente tiver os brinquedos espalhados por tudo, ou uma caixa que seja, tá organizado, mas a caixa que tá organizadora tá cheia de brinquedos de todos diversos, tudo misturado. Mas a criança vai ali, vai jogar aquela caixa no chão e vai espalhar por tudo. Ela não vai estar brincando, ela não vai estar criando, ela vai estar bagunçando. Né? Então, se a gente conseguir organizar esse espaço, aqui é um cantinho da boneca, aqui é um cantinho dos carrinhos, aqui é um cantinho... Organizar por cantinhos. Isso aí, por cantinhos. Ou caixas, pega várias caixas e separa, né, esses objetos. E que não precisa ser brinquedos prontos, né? Pode ser muito bem uma caixa de potes, uma caixa de reciclados, uma caixa de papéis diferentes. Então, isso vai dando à criança essa vontade de criar, né? Então, Laura, eu noto que as crianças, elas vêm de casa muito desorganizadas, porque elas vivem quase sempre num ambiente desorganizado, com os seus brinquedos, né? Às vezes os pais, eles fazem um quarto dos sonhos para a criança, mas eles colocam tanta coisa lá dentro. Nossa, é verdade. Coisas assim prontas, né? Brinquedos prontos. E que a criança, ela vai lá bagunçar. E geralmente quando tem irmãos, aí começa a dar os conflitos, porque um quer brincar com isso, outro quer brincar com aquele outro. Então, se o ambiente ele é organizado, separado por materiais, né? A criança consegue se organizar para brincar também. Eu lá em casa com a Antônia, eu tenho fiz uma estante própria para ela, com um caixote, né? De pallet mesmo. E dentro eu separei as bonecas, eu separei as coisas de montar, separei os livros, separei tudo, tá tudo separadinho. E eu vou fazendo um rodízio desses materiais, desses brinquedos, para que quando eu vejo que ela não tem mais o interesse, eu troco esses brinquedos para que ela tenha o interesse de brincar com os outros. E assim eu vou ter também uma economia, porque eu não preciso estar sempre comprando coisas novas, né? É verdade. Então, eu vou fazendo esse rodízio também, não só com brinquedos, mas não precisa apresentar tudo para as crianças, né, ao mesmo tempo. Exato. Então, com os materiais que a gente chama de não estruturados, né? Então, eu posso trazer os reciclados para dentro de casa também. E eu vejo que na escola eles criam muita coisa com esses materiais. E quando a gente coloca, por exemplo, um Lego, né? Não vou criticar o Lego, ele é muito bom também para o aprendizado. Mas eu noto que a criança se desorganiza, porque começa a ter o Lego espalhado por tudo, ela não brinca mais, ela começa a espalhar só o Lego, ela não constrói. Então, muitas vezes a gente prepara aquele ambiente com o limite, né? Coloca um pano que seja só para limitar onde ela vai brincar, um tapetinho em casa que seja. Então, dá esse limite para a criança, para que ela consiga se organizar na hora de brincar, na hora de criar, né? Por si só, para que a gente não precise ficar se esperneando ou gritando ou chamando a atenção o tempo inteiro, né? Ó a bagunça aqui, ó a bagunça ali. Não, o professor, então, ele consegue fazer o papel dele de observador, porque a criança vai estar dentro do limite que ele estabeleceu. Inconscientemente a criança vai fazer isso, né? No sem querer, na brincadeira. Então, é muito importante estabelecer esses limites na brincadeira, para que esses limites sejam trabalhados lá para frente, né? Dentro das condutas, né? Do adulto. Então, a gente já vai criando essa limitação. Eu anotei aqui várias questões bem importantes que a gente vai aproveitar, inclusive lá na Brinca Comigo, tá? Achei bem interessante essa questão que tu menciona,
e que pode servir como uma dica muito útil para as famílias, a questão do quarto das crianças. Porque hoje em dia, Tanara, o que eu tenho observado? As crianças ganham muito presente. Verdade. Na nossa época, a gente ganhava presente... Eu me lembro, quando eu era criança, eu ganhava presente brinquedo no Natal. Então, eu me lembro que eu tinha a Peposa. Eu não tinha muitos brinquedos. A Peposa. Num outro Natal, eu ganhei uma bicicleta. Num outro, eu ganhei um jogo. E era isso. Então, cada ano, a gente ia ampliando um brinquedo. Eu, no meu caso, né? Hoje em dia, as crianças ganham presentes do vizinho, de todos os avós, de todos os tios, dos padrinhos, e não são apenas em datas comemorativas. Até na Páscoa, que uma vez a Páscoa, o Natal, não eram datas... tinham algumas datas que a gente não presenteava com objetos as crianças, né? Era algo mais festivo. E hoje em dia, além de ter muitas datas que se trabalha muita comercialização e venda de brinquedos, a gente ainda... Tem crianças que ganham presente porque vão no shopping segunda-feira de noite com os pais e veem um brinquedo, porque as lojas de brinquedos são uma loucura, assim, a coisa mais linda, né? As crianças entram lá, gostou do brinquedo e o pai dá, numa segunda-feira de noite, que não tem nada a ver com data nenhuma. Então, eu tenho notado que muitos quartos das crianças estão, assim, abarrotados de brinquedos. E vejo o quanto, tô aqui pensando até no quarto do meu filho, sabe? Tô fazendo uma reflexão que o meu filho até não é uma criança que ganha muito brinquedo, e mesmo assim ele tem muito brinquedo. Sempre tem. Então eu imagino uma criança que ganhe muitos presentes, né? O que ele tem é o que ele ganha em festa de aniversário, né? E mesmo assim ele tem muitos brinquedos. Eu tô aqui tentando me lembrar e me recordar como é isso de ter realmente muitos brinquedos à disposição. E eu vejo assim, eu tô me lembrando quais são as caixas que ele tem e que ele mais utiliza, né? E tem muitos outros brinquedos que estão ali por estar. Então, eu vou aproveitar essa tua dica, já vou passar pro lado de cima, né? Vou deixar guardadinho para daqui a pouco fazer um rodízio. Achei muito legal essa estratégia, porque na clínica eu já escutei muitos pais, quando eu atendo crianças com dificuldade, mencionando que deu tal brinquedo para criança, um brinquedo caríssimo, usou 2, 3 vezes, depois não usou mais, né? Então, 2 questões que eu vejo nesse sentido, assim. O brinquedo pronto, que a criança cansa muito facilmente, que aquele aperta o botão, toca a música, aperta não sei o quê, aí aparece alguma coisa, né? São brinquedos que cansam rápido. E outro é o excesso de brinquedo. Quando é muita oferta, não fica aquela vontade de brincar, porque eu tenho tudo, né? Então, eu achei muito bacana essa tua dica de, com relação ao rodízio dos brinquedos. Se tem muitos, guardar um pouquinho. E essa questão da organização, eu vou chegar na minha casa hoje e eu já vou pensar em caixas organizadoras, que eu tava me lembrando, que eu acho que tem algumas coisas que precisa melhorar, porque o brincar fica mais tranquilo. Porque daí a criança entra no quarto com vontade de brincar e fica brincando, né? Ela fica por 1 hora brincando, que isso seria o saudável, né? Que ela tenha esse tempo de brincar com calma, para construir um conhecimento a partir desse brincar, né? Exato. E eu vejo que a palavra principal disso tudo é a valorização, né? Se tu não colocar um limite nisso tudo, tanto na quantidade de brinquedos como nessa organização, a criança não vai valorizar aquilo. Por isso que muitos pais, eles chegam e dizem: mas eu dei esse presente caríssimo, né? Como tu falou. E a criança brincou 2 dias e não quis mais. Mas por que será? Né? Qual a valorização que ela deu para esse brinquedo? Não era esse o propósito, né? Às vezes a criança vai dar mais valor a pegar um martelinho, um prego e uma madeirinha do que, né, que não tem custo nenhum, do que um brinquedo caríssimo. Então, a questão é da valorização. Por isso que lá na escola, a gente sempre trabalha muito com construir o ambiente junto com a criança. Que legal. Então, por exemplo, hoje a gente vai trabalhar sobre as formigas. Então, a criança vai lá no laboratório, vai junto com a prof, vamos pegar algo que a gente vai montar um ambiente sobre as formigas, né? Que nem a prof também fez toda a evolução da formiga, desde os ovinhos até a formiga adulta. Ela fez de biscuit, as crianças ajudaram. Então, fizeram um formigueiro, eles foram procurar formigas. Então, isso é dar valor,
sabe? É fazer a criança se sentir à vontade e valorizar o que ela está aprendendo. É construir aquele espaço junto com o professor, né? Junto com os pais também. A gente instiga bastante para que os pais venham, né, até nós. Então, vamos procurar formiguinha junto com os pais. Vamos construir isso. Até um pai trouxe essa semana a formiga montada, sabe? Uma formiga linda. Que legal. Então, a gente coloca aquela formiga em exposição para que eles possam pegar e sentir. Porque se eles constroem junto, eles vão valorizar e não vão estragar. Né? Se eles têm um brinquedo que vem, né? Que eles não sabem de onde vem e que tá ali pronto, às vezes eles... é um brinquedo, né? Vamos ver como é que é isso aqui, vamos estragar. Tipo, vou bater na parede para ver como é que ele funciona. Mas se ele construir o seu brinquedo, ele vai saber todas as etapas daquela construção. Então, ele vai passar a valorizar, né? E é importante também que a criança veja quando o professor está montando aquele espaço. Eu gosto muito dessa ideia, Tanara, de não as crianças chegarem no espaço pronto. Isso. Eu gosto muito dessa ideia, assim, porque eu já trabalhei em muitas escolas onde, por exemplo, festa junina, em momentos festivos, os professores, depois do trabalho deles, né, depois do horário do trabalho, quando as crianças vão embora, preparam toda a sala, decoram, fazem cartazes, a criança chega e tá pronto, sabe? Isso é algo que sempre me deixou, assim, um pouco incomodada, porque eu sempre pensei nesse sentido, sabe? Poxa, a criança ia amar participar disso, né? É isso aí. Saber que ela construiu, ela que deu a cara para esse espaço novo, né? A criança adora fazer isso, né? Exato. E é importante, a criança sempre repete o que a gente faz, né? O que o adulto faz. Então, ela tá sempre buscando copiar aquilo que o adulto faz. E é nessas horas que o professor ele consegue observar muita coisa do que a criança está construindo e do que ela quer dizer também, né? Então, o professor ele tem que ter esse olhar. Lá na escola, né, a gente faz os planejamentos de acordo com o centro de interesse da criança. Então, essa semana foi sobre as formigas, mas eles notaram que as formigas carregam folhinhas, mas só aquele tal tipo de folhinha. Por que eles carregam? Elas carregam aquele tal tipo de folhinha. Então, vamos pesquisar sobre as folhas. Por que essa folha, né, é mais importante para esse bichinho, para o outro bichinho? Qual folha que o outro animalzinho come? Né? Então, já é um outro planejamento de acordo com o centro de interesse. Então, a sala, o ambiente é preparado em cima disso tudo, junto com a criança, né? Para que ela construa o conhecimento dela em relação ao que ela quer aprender. E que seja protagonista, na verdade, né? Para que ela também coloque o seu posicionamento, o seu pensamento. Isso é trabalhar a democracia, né? A gente precisa trabalhar a democracia já com as crianças. Desde então, pequenos. É trabalhando dessa forma que a gente já vai trabalhando a democracia. Então, é muito importante esse trabalho das crianças se impor também e mostrar o que elas querem aprender. Imagina o valor, imagina a minha filha chegar em casa, ai mãe, hoje eu aprendi isso, porque eu e meu colega, a gente queria muito aprender sobre o leite, sabe? Então, ela vai querer buscar isso. Da onde que vem esse leite? Como é que é feito as coisas que são produzidas a partir do leite? Vamos degustar isso. Isso é trabalhar com o real, né? Trabalhar com o que existe no mundo. E não trabalhar... a gente não trabalha com personagens. A gente não trabalha com o irreal. A gente sempre busca trabalhar... Tem tanta coisa no mundo, né? Tanta coisa que a criança precisa explorar. Por que a gente vai trabalhar com algo irreal? Então, não tem o porquê. E a criança, ela tem essa sede de entender o mundo, né? Ela vem com essa conexão com o planeta. E quando a escola consegue captar esse interesse, né, do que a criança quer conhecer, eu entendo, assim, que o conhecimento seja mais significativo do que a gente já vir com uma cartilha pronta, né, com um conhecimento que é previsto, porque nessa série se aprende esse conteúdo e daí a gente despeja esse conteúdo para a criança. Algumas vezes a criança até, né, se interessa, ela até faz algumas assimilações. Agora, quando a criança busca, que é o que tu tá mencionando, que é assim lá na escola de vocês, né, na escola Ponto de Partida, que as crianças, na verdade, o conhecimento é trazido a partir do interesse delas, né? Exato. Então, se torna um conhecimento mais significativo para a vida, na verdade, né? Não é um conhecimento
que o professor lançou, a criança assimilou e daqui a pouquinho, o ano que vem, já não lembra mais. Com porque certeza. acontece muito isso nas escolas, a gente observa isso, né? Então, um conhecimento que vem a partir do eu quero saber de onde vem o leite, aí a criança chega em casa contando pro pai e pra mãe. E os pais percebem isso, né? Claro, com certeza. Percebem o interesse da criança. Nossa, mãe, tu não acredita, hoje eu descobri que o leite vem da vaca. É bobagem isso que a gente tá falando, tem crianças que não sabem que o leite vem da vaca, porque se compra no mercado, na caixinha, né? Então, é um aprendizado muito bacana dessa forma, né? É, isso aí. E é muito importante a gente anotar tudo isso que as crianças falam, né? É ter essa visão, é ter essa escuta em cima da criança, né? É tu conseguir enxergar ela de corpo e alma, tu sentir o que ela tá sentindo, tu te colocar no lugar dela. Isso também é trabalhar a humildade do professor. Não é se colocar numa posição maior que a criança, né? É tu tá ali construindo junto, porque às vezes o professor também não sabe o que acontece com as formigas, por exemplo, e o professor vai ter que ir lá buscar, né, para montar aquele ambiente e conhecer junto com a criança aquilo. O professor, ele também se torna um aprendiz junto. Então é uma troca, né? E isso envolve toda a escola, envolve toda a escola. Que legal. É muito legal essa forma de trabalho. E é uma forma que a gente vai vendo que vai se construindo e que a gente vai fazendo mudança sempre. A gente vai vendo que precisa ir sempre mudando, né? Às vezes vem uma crítica, às vezes vem um elogio, e a gente pega tudo isso, faz uma mistura homogênea ali e tenta construir algo sempre melhor, né? Então, e é isso que a gente tem que fazer. Se a gente quiser ter humildade junto com o nosso aluno, a gente precisa ter humildade também com nós adultos, né? Escutar as famílias, escutar os professores que estão juntos também, né? Que bacana. E eu tava me lembrando aqui, retomando agora uma fala que tu fez lá no início do nosso programa, fazendo um comparativo de quando a gente vai num museu, né? E me lembrando do que eu tinha iniciado também o programa comentando sobre a possibilidade das crianças nas nossas casas terem acesso às coisas da casa, né? Desde pequenininhas. E eu tava me lembrando aqui, então, da tua fala do museu, né? Como que é para uma criança chegar num espaço onde as coisas são lindas, são bonitas, né? Mas elas não podem ser tocadas. Então, só para a gente reafirmar o quanto é importante, tanto nas nossas casas, né? As crianças terem a possibilidade de, sim, experimentar, manusear as coisas que são do ambiente que ela vive, né? E não só porque ela é criança, então nada ela pode, né? Não, isso tu não pode, não mexe, não abre, não pega. E nas escolas também, o quanto é importante a gente construir um ambiente que seja para as crianças, né? E não um ambiente que seja para agradar os olhos dos adultos, dos pais quando vão para a escola. Que seja um ambiente atrativo para as crianças, né? Porque é ali que elas vão se sentir bem-vindas e é ali que elas vão se sentir inspiradas a buscar conhecimento, né? Exato. A criança não precisa de muito, né, Laura? Ela não precisa de muito, ela precisa do pouco e do pouco que ela consiga se sentir à vontade de criar. Então, às vezes a criança vai olhar para uma coisa absurda, assim, né? Que a gente olha e diz, isso é lixo. Mas ela vai olhar e, por exemplo, uma xícara, nossa, ela vai construir um prédio, ela vai construir o castelo da princesa, ela vai fazer essa construção dentro da cabeça dela e aquilo vai se tornar algo grandioso e valorizado, porque ela construiu aquilo. Então, ela deu valor à própria construção e vai dar valor à construção do outro, porque viu que o outro também construiu, né? Lá na nossa escola, as crianças sempre viram a gente construindo as coisas, os parquinhos. Quem construiu os parquinhos foi o Rodrigo, né? E o meu pai. Então, as crianças foram vendo essa construção, né? Foram vendo todo o processo. E isso vai dando valor a tudo que é feito, né? Então, é importante também a criança ver aquele pai construindo aquela mesa, aquele pai construindo, ou a mãe, né, construindo, pintando uma parede, fazendo o quartinho do bebê novo que tá chegando, né? Colocar a criança a ajudar a fazer. Participarem dos processos, né? Da vida, né? Isso é dar valor, tanto à criança como àquela construção, né? É verdade. Muito bem, Tanara. A conversa está muito boa, mas nós já estamos com o nosso tempo, assim, chegando no limite.
Agradecemos muito a tua vinda aqui. Obrigada, eu que agradeço. No nosso espaço, no nosso programa. Fica o convite para voltar. Em outros momentos a gente trazer outras conversas sobre a infância, já que tu tem bastante experiência com relação a essa vivência que tu tem na tua escola com crianças, né? Então a gente sempre tem temas importantes para estar trazendo para o público, né? Para os pais, para as famílias que nos escutam. Com certeza. Então te agradeço muito. E em breve a gente volta a se falar. Que bom, tá bem? Gratidão pelo espaço. Tá bem. Gente, obrigada aí por estarem nos assistindo e nos vemos na próxima então. Até mais. Tchau, tchau.